dos protagonistas do livro Corte de Espinhos e Rosas, que dá início aí, né, à saga ACOTAR, se chama Tan Lin. Apesar de que esse é um personagem, vamos dizer assim, meio polêmico, né, entre os fãs de ACOTAR, o nome dele e até o papel dele dentro da narrativa faz alusão a uma balada férica de origem escocesa que se chama também Tan Lin. No vídeo sobre literatura férica, a gente já conversou, né, sobre como esses personagens féricos, essas fadas da literatura de fantasia, são muito relacionadas com essa literatura das baladas feéricas, que eram canções, né, histórias passadas por meio da oralidade, que falavam sobre essas criaturas do outro mundo, que são as fadas. E na narrativa chamada Tan Lin, a gente encontra vários elementos assim que demonstram muito do relacionamento das pessoas, né, com esse mundo das fadas, das crenças que elas tinham, né, de que as fadas podiam interferir no mundo dos humanos e podiam raptar os humanos e tudo mais. A gente também encontra personagens como a rainha das fadas e percebe então, né, como que para essas sociedades o véu entre o mundo dos humanos e o mundo dos feéricos era muito tênue, né, e às vezes se confundia. E no vídeo anterior a gente já conversou um pouco sobre como os livros da série ACOTAR trazem alguns paralelos, né, e referências a elementos mitológicos mais antigos. E alguns dos nomes dos personagens da saga também fazem alusão, né, a outras histórias e narrativas mitológicas e tudo mais, como é o caso do Tan Lin. E no vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Oi, gente! Pra quem não me conhece, eu sou a Bia, eu sou historiadora, sou escritora, sou apaixonada por mitologia e por livros de fantasia e tudo mais. E aqui no meu canal eu converso com vocês sobre paralelos que a gente pode encontrar, né, e referências mitológicas que aparecem em livros de fantasia, em filmes da cultura pop. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se vocês gostam de entender referências mitológicas e histórias que a gente encontra no nosso entretenimento contemporâneo, se inscrevam aqui no meu canal, ativem o sininho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar do conteúdo que eu tenho por aqui. O vídeo de hoje é a continuação da nossa série temática, né, Desvendando Prythian, a mitologia por trás de ACOTAR. No vídeo anterior, a gente conversou sobre como o elemento do caldeirão da abundância, né, que é um elemento aí da tradição celta, aparece ressignificado aqui, né, nos livros de Corte de Espinhos e Rosas. E hoje, então, a gente vai entender, né, o que é a narrativa do Tan Lin e como que essa narrativa aí, que é uma balada feérica, que tá ligada também aí à cultura céltica, influencia na construção desse personagem, né, de ACOTAR, que é o Tan Lin. A balada feérica de Tan Lin, ela tem origem principalmente escocesa, mas existem, assim, várias versões dessa história. Existem versões irlandesas, versões inglesas e até uma versão estadunidense. A versão mais antiga da balada de Tan Lin é de 1549, mas versões dela, né, foram propagadas aí até o século XIX. E essa é uma das histórias feéricas, das histórias sobre fadas mais populares que existem. Então tiveram várias adaptações aí, tanto para livros, quanto para filmes, quanto até para peças de teatro. E na balada de Tan Lin a gente encontra aí vários dos elementos e das crenças que as pessoas tinham, né, das crenças populares sobre o mundo das fadas e sobre essas criaturas feéricas. Por isso que essa é uma das baladas feéricas mais populares aí, né, e mais comuns que a gente tem. A narrativa de Tan Lin começa com uma lenda. Se dizia então, né, que as jovens que passassem sozinhas em uma determinada floresta iam perder a sua virgindade para esse tal dessa criatura feérica chamada Tan Lin. Então, né, falavam isso para as moças não irem até aquele lugar. Mas um dia uma moça chamada Janet estava passando aí por esse bosque e ela acabou recolhendo uma flor do chão. Quando ela recolheu essa flor, ela viu, né, o Tan Lin. Só que a partir desse encontro, a jovem acaba engravidando. Então ela volta para casa grávida e quando questionada, né, sobre quem era o pai do seu bebê, ela não revela a identidade dele. Ela diz apenas que ele é um cavaleiro feérico de outro mundo. Então ela retorna, né, ao lugar que ela conheceu o Tan Lin e ao retirar uma planta do chão, de novo, o Tan Lin aparece pra ela. Então ele revela pra ela que na verdade ele não é um férico, na verdade ele é um humano que foi sequestrado pela rainha do mundo das fadas muitos anos atrás e tá sendo mantido cativo por ela. Só que o Halloween tava se aproximando e a cada 7 anos as fadas faziam um sacrifício durante essa festividade. E o Tan Lin temia que ele ia ser, né, o sacrifício daquele ano. Então a Janet, né, encantada por ele, apaixonada por ele, pergunta como que ela poderia ajudar, né, a libertar ele aí, né, do cativeiro do mundo das fadas. E aí eles combinam. Ele diz pra ela que ele vai passar com um cortejo de cavaleiros feéricos e ele vai estar montado em um cavalo branco. E quando ela avistar ele montado nesse cavalo branco, ela deveria puxar ele, né, pra fora do cavalo e ficar segurando ele. Ele alerta ela de que as fadas vão ficar enciumadas com isso e vão transformar ele em diversas feras, bestas e monstros pra que ela se assuste, né, e largue o Tan Lin. Só que se ela largar ele, ele vai voltar pro mundo das fadas e não vai ser liberto. Mas então assim vai, né? E quando
quando acontece, a Janet continua segurando o Tanglin mesmo com ele se transformando em diversos monstros e feras, então ela demonstra muita coragem. E aí ela acaba conseguindo resgatar ele do mundo das fadas, o que enfurece muito, né, a rainha do mundo das fadas. E a história acaba terminando por aí. A gente não sabe muito bem, né, o que aconteceu com eles depois, eles ficam juntos e tudo mais, mas eu imagino que sim. E é importante lembrar, né, que essa história tem diversas versões, mas alguns temas são comuns, né, a todas elas. Então todas as narrativas falam sobre esse homem que está preso no outro mundo e que deve ser resgatado desse outro mundo. Então é por isso que essa é uma das histórias feéricas que a gente chama de Fairy Recovery, quando uma pessoa é resgatada do mundo das fadas, né? Uma pessoa foi sequestrada pelos feéricos, mas consegue retornar ao nosso mundo. Mas então o que a gente percebe aqui é como essa história demonstra que esses feéricos, essas fadas, elas não eram criaturas assim apenas benéficas. Como a gente já conversou em outros vídeos, as fadas elas eram consideradas criaturas que podiam sabotar os humanos, interferiam no mundo dos humanos, sequestravam crianças, mas algumas histórias falam então, né, de pessoas que são resgatadas desse mundo das fadas e conseguem retornar. É interessante então, né, que a gente percebe nessa história como essas sociedades, elas viam o mundo das fadas como uma coisa paralela ao nosso mundo humano e como que o véu entre eles era realmente muito fino e muitas vezes nem existia, né? E todas as histórias também falam sobre como a Janet, né, essa heroína aqui da história, é muito corajosa, como ela, a partir, né, do seu amor pelo Tanglin e da sua coragem, consegue resgatar ele aí do mundo das fadas, enfrentando essa criatura que é a rainha do mundo das fadas e que é sempre uma criatura muito poderosa dentro dessas narrativas féricas. Mas afinal, né, quais que são as relações entre essa balada férica escocesa e ACOTAR, né? Além aí do nome Tanglin estar presente nas duas histórias, será que a gente encontra alguns outros paralelos? O que eu percebo é que o arco narrativo do primeiro livro de ACOTAR, né, o Corte de Espinhos e Rosas, ele traz várias semelhanças aí com essa narrativa aí do Tanglin. A gente sabe que o primeiro livro de ACOTAR, ele é, na verdade, né, uma referência à Bela e a Fera. Mas eu percebo também, né, que a escolha desse nome Tanglin agrega também outras referências que a gente percebe entre ACOTAR e entre essa narrativa de feérica escocesa. Mas então, quem que é o Tanglin em ACOTAR? O Tanglin, ele é o grão-senhor de uma das 7 cortes de Prythian e ele é o grão-senhor da corte primaveril. Todos esses grão-senhores de Prythian, eles têm alguma habilidade mágica especial. E a habilidade mágica do Tanglin é que ele se transforma em uma fera, que é tipo um lobo, um urso, eu nunca entendi direito o que é. E é interessante que na narrativa do Tanglin, a narrativa escocesa, o Tanglin também é transformado em diversas feras, né? Aí, como eu falei, no final da história, ele acaba sendo transformado pelas fadas em várias feras e a Janet tem que resistir ao medo que ela vai sentir dessas feras pra poder resgatar ele. Então, eu acho que uma das primeiras relações que a gente pode perceber é como essas criaturas, elas têm essa ligação com um estado meio bestial, meio monstruoso. Outro paralelo interessante que eu percebo é que a história aí, né, do primeiro livro de ACOTAR tem uma maldição que tá tomando aí as terras de Prythian, e é uma maldição que foi imposta pela Amaranta. A Amaranta é uma feérica que se proclamou rainha de toda Prythian e que deseja aí que os humanos voltem a ser escravizados pelos feéricos. Então ela estabeleceu para ela um reino bem no centro de Prythian, embaixo da montanha sagrada, e de lá então ela impôs uma maldição em toda Prythian, em todos os grão-senhores que se opusessem ao poder dela. E um desses grão-senhores é o Tanglin. Os poderes dele vão se esvaindo, chega um momento que ela sequestra ele e aprisiona ele em sob a montanha, que é, né, ali onde ela estabeleceu a sua corte. Só que a Feira, protagonista dos livros de ACOTAR, que tá apaixonada pelo Tanglin, vai atrás dele e vai resgatar ele, né, desse sequestro, desse cativeiro que a Amaranta tá impondo a ele. Então aqui eu percebo outro paralelo muito interessante entre esse livro e a balada de Tanglin, que é essa questão aí do cavaleiro ter sido aprisionado, ter sido sequestrado por essa tal de rainha das fadas. E nas duas histórias é por causa do amor da protagonista feminina que ela vai atrás dele, vai resgatar ele, né? Então isso aqui também é um paralelo muito interessante que a gente pode fazer. É claro que aí, em ACOTAR, essa história não terminou muito bem, como a gente sabe. Eu acho que todo mundo foi tombado nessa parte, tipo, não... Mas então, gente, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, curtam esse vídeo e mandem pros amigos de vocês, pra quem mais possa gostar. E garanto pra vocês que tá vindo muito mais conteúdo legal por aqui. E é isso, um beijo e tchau, tchau!
Tchau!